Meus irmãos, eu quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Eu quero meditar com você nessa manhã, texto sagrado da Bíblia que está escrito no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 8 e o versículo 32. Que disse assim a palavra de Deus: E conhecerão a verdade, e a verdade vos libertará. Lá no capítulo 14 e o versículo 6, João escreveu a palavra de Jesus, aquilo que Jesus falou, e João escreveu. Jesus Cristo dizendo: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Nos dois textos sagrados, nós encontramos Jesus se referindo como ele sendo a verdade. Jesus Cristo disse em João 8:32, E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Em 14:6, Jesus disse que ele é o caminho, a verdade e a vida. Inicialmente, nós devemos atentar para o fato de que existe uma estreita conexão entre as três partes da declaração do nosso Senhor Jesus Cristo em João 14:6. Você pode até me perguntar e dizer: mas irmão Moisés, que fato é esse que existe nessa estreita conexão? Eu lhe respondo, veja só. Jesus disse em João, vou repetir novamente, ele disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então nós passamos a entender que Jesus Cristo é a verdade que garante a vida. Ele é o caminho no qual andamos por amor. Glória ao nome de Jesus. E a vida que aspiramos por esperança. O caminho, meus amados irmãos, está em seu exemplo. A verdade em suas promessas e a vida em sua recompensa. O caminho para a vida é através da verdade. O caminho para a vida é através da verdade. Sem o caminho não se pode ir. Sem o caminho ninguém pode ir a lugar algum. E sem a verdade não se pode conhecer. Ninguém pode conhecer alguma coisa senão pela verdade. Sem a vida não se pode existir. Ninguém pode existir sem a vida. Nem no reino animal, nem no reino vegetal, nem no reino biológico. Ninguém pode existir sem a vida. Jesus está dizendo aqui que ele é o caminho para seguirmos, é a verdade para confiarmos e a vida para possuirmos. Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. E uma das coisas, meus amados, uma das coisas que nós devemos ter na mente, no nosso coração, no nosso intelecto, que o nosso compromisso tem que ser com a verdade. O nosso compromisso tem que ser com a verdade. Nós vivemos num mundo hoje mentiroso.
O diabo, nós sabemos que o diabo, ele é o pai da mentira. Porque o próprio Jesus Cristo disse que Satanás mente desde o princípio. E ele é o pai da mentira. E todos aqueles que cometem a mentira são filhos do diabo. É a palavra de Deus quem diz. Se o diabo ele é o pai da mentira, então todas as pessoas que mentem, elas são filhas do diabo. Nós vivemos no mundo hoje. O mundo em que nós vivemos hoje é um mundo totalmente mentiroso. São tantas mentiras em todas as camadas da sociedade. São mentiras de todas as qualidades, de todos os tipos. O inimigo, o diabo, enviou um espírito de mentira na boca de multidões e multidões de pessoas no mundo hoje. E isso nós vemos mais aqui, dentro do nosso país. É tantas mentiras, meus queridos, que todos nós que conhecemos a verdade, sabemos que é mentira. Muitas e muitas pessoas, para dar ênfase às suas opiniões, para dar ênfase àquilo que é do seu próprio desejo, que quer massagear o seu ego, elas inventam mentira para crescer, para até muitas das vezes para atrair seguidores para si. Mas com a mentira, as pessoas estão denegrindo moralmente e espiritualmente. Porque quando a mentira é descoberta, o indivíduo fica totalmente descaracterizado por muitas e muitas pessoas. E nós vemos isso no nosso dia a dia. Quantas mentiras são desmascaradas publicamente. E as pessoas que cometem a mentira, elas ficam totalmente envergonhadas. E se elas não ficam envergonhadas, meus amados irmãos, é porque já acostumou a se relacionar ou ter um contato maior com a mentira do que com a própria verdade. Nós que conhecemos a Jesus Cristo como Salvador da nossa alma, nós temos que andar na verdade. O nosso compromisso tem que ser com a verdade. Crente que anda com mentiras não pode entrar no reino de Deus, não pode. E outra coisa, não pode adorar a dois senhores. Se Jesus é a verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que alegra, a verdade que muda, a verdade que restaura, se Jesus Cristo é a verdade que perdoa, se Jesus Cristo é a verdade que nos leva a nos dar um conhecimento revelado dentro das Sagradas Escrituras, nós nunca podemos nos envolver com a mentira, porque com a mentira está o diabo. Com a mentira está o diabo, e a mentira denigre a imagem do homem. A mentira faz com que o homem ele perca a sua capacidade intelectual de raciocínio e impede dessa pessoa ter um conhecimento maior de coisas que lhe são necessárias. Nós que proferimos a verdade temos que ter compromisso com a verdade. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. A verdade, ela nos liberta de muitas coisas que nos aprisiona. A verdade nos liberta do pecado. E nós sabemos que o pecado é o erro. Se nós olharmos nos originais da Bíblia, nós sabemos que pecado é erro. No hebraico, pecado está relacionado com errar o alvo. No grego está relacionado com a perca da marca, que é amartia. Pecado no grego é amartia, e amartia significa perca da marca. Quando nós cometemos qualquer tipo de lapso diante da presença do Senhor,
nós perdemos a marca. Que marca? A marca que foi colocada em nós quando nós aceitamos a Jesus como seu Salvador e como nosso Salvador. E que marca é essa, irmão Moisés? Essa marca é a marca do sangue de Jesus que foi derramado por nós ali na cruz do Calvário. Todas as pessoas hoje que têm umas grandes fazendas, que têm muitos bens, eles criam uma marca para ele, para servir como selo, como registro, como selo de autenticidade, que todas as pessoas que olharem para aquela marca, saber que ali tem um dono. A Bíblia diz que nós somos propriedade peculiar de Deus. E nós que conhecemos a verdade, que aceitamos a Cristo como nosso Salvador, não podemos perder essa marca em hipótese alguma. E uma das coisas, como eu já frisei aqui, que nos faz perder a marca é o pecado. E o pecado é todos os tipos de erro. O pecado são todo tipo de erro que o homem pratica diante da presença de Deus. A Bíblia Sagrada dá uma relação, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, das coisas que são erradas. Lá no Velho Testamento, a palavra de Deus mostra as coisas que são erradas. Nos 10 mandamentos da lei de Deus: não adulterarás, não matarás, ou seja, não assassinarás, não roubará, não desejará a mulher do teu próximo. São as regras, os tipos, as qualidades de erro, as condições, as advertências de Deus para que o homem não errasse e vivesse diante da sua presença. No Novo Testamento, o apóstolo Paulo mostra lá em Gálatas, a partir do capítulo 5 do livro de Gálatas, se não me falha a memória, a partir do versículo 25 e 20 em diante, Paulo mostra os desejos que levam o homem a errar. Paulo mostra os frutos do Espírito e também os frutos da carne. Os frutos da carne que Paulo mostra ali são o adultério, a prostituição, a imoralidade sexual, a mentira, calúnias, que estão envolvidas tudo na mentira, a calúnia, a falsidade, está envolvido dentro dessa virtude miserável chamada mentira, que muitas das vezes, muitas pessoas têm hoje nos dias em que nós vivemos. Mas nós precisamos estarmos calcados, nós precisamos estar alicerçados na verdade, porque a verdade nos liberta de tudo e todas as cadeias que nos prende. A verdade liberta do pecado, da imoralidade, do desrespeito, da mentira, da lascívia. A verdade nos liberta dos pensamentos malignos e capciosos. A verdade nos liberta de todas as coisas que satisfazem o desejo do diabo, o desejo da carne, o desejo do pecado. A verdade nos liberta de tudo isso e nos faz conhecer a realidade da vida, de uma vida consagrada, de uma vida cheia de graça, cheia de prazer, cheia de felicidade, cheia de harmonia e de comunhão com o Senhor nosso Deus. O nosso compromisso tem que ser com a verdade. Jesus Cristo disse: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O nosso compromisso tem que ser com a verdade. Primeiro, nós temos que amar a verdade. Nós temos que amar a verdade. Porque quando nós amamos alguma coisa, dificilmente nós infligimos aquilo que amamos. Dificilmente nós corrompemos aquilo que nós amamos. Quando nós amamos alguma coisa, dificilmente nós trazemos tristeza àquilo que nós amamos. Se nós amamos a Deus, nós temos que amar a verdade. Em primeiro lugar, nós temos que amar a verdade, como o Senhor Jesus Cristo nos disse, como Paulo, escrevendo aos Efésios, lá no capítulo 4 e o versículo 21. Eu posso até ler para você Efésios capítulo 4 e o versículo 21, aqui na palavra do Senhor.
O apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Éfeso, no capítulo 4, versículo 21, o apóstolo Paulo disse: de fato, vocês ouviram falar dele, e nele foram ensinados de acordo com a verdade de que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a se despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem criado para ser semelhante a Deus em justiça, em santidade proveniente da verdade. Glória ao nome de Jesus. Paulo, escrevendo aqui aos irmãos, à igreja ali de Éfeso, Paulo traz a memória deles, dizendo que eles aprenderam de Cristo, que não foram aquilo que eles estavam praticando de erro, não foram daquela maneira que eles aprenderam de Cristo. De fato, Paulo disse: vocês ouviram falar dele, e nele vocês foram ensinados de acordo com a verdade que está nele, em Jesus Cristo. Paulo disse: quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, mas foram renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça, em santidade proveniente da verdade. Temos que amar a verdade. Se nós somos novas criaturas em Cristo, se nós fomos renovados pela verdade em Cristo, nós não podemos nos apegar à mentira, nós temos que amar a verdade, porque a verdade é Jesus. Muitas pessoas dizem, meus queridos irmãos, senhoras e senhores, que amam a Jesus, mas cometem atos desastrosos diante da presença do Senhor. Comete atos pecaminosos que corrompem, que ferem a santidade do Senhor nosso Deus. Nós não podemos nos envolver com a mentira, porque nós somos da verdade. Se amamos a Cristo, nós temos que amar a verdade, praticar a verdade, viver a verdade, conviver com a verdade, dormir com a verdade, pensar na verdade, se envolver com a verdade, porque a verdade nos liberta. Segundo, nós devemos possuir a verdade. Nós devemos possuir a verdade. Está escrito no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 18 e o versículo 21. Vou ler para você em nome de Jesus. Capítulo 14, versículo 21. No livro do profeta Ezequiel. Veja só o que ele disse aqui. Êxodo, capítulo 18 e o versículo 21. Desculpe. Êxodo, capítulo 18 e o versículo 21. Está escrito aqui: mas escolha dentre vós todo o povo, homens capazes, temente a Deus, digno de confiança, inimigo de ganho desonesto. Estabeleça-os como chefe de 1000 e de 100 e de 50 e de 10. Vejam que aqui há uma ordem, um conselho de Jetro para Moisés. Ele está dizendo: escolha homem dentre o povo, homens capazes, temente a Deus, digno de confiança e inimigos de ganho desonesto. Ele estava falando aqui de homens verdadeiros. Homens verdadeiros, homens que andam com a verdade. Homens que andam com a verdade, que possuem a verdade. Há um conselho de Jetro para Moisés. E nessa manhã há um conselho de Deus para nós. Um conselho de Deus para nós nesta manhã. Que nós devemos possuir a verdade. Devemos rejeitar a desonestidade. Devemos rejeitar tudo aquilo que corrompe a verdade na qual nós fomos ensinados. Para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Devemos, meus amados irmãos, devemos
rejeitar todas essas coisas e devemos ser verdadeiros. Veja, no capítulo 18, versículo 21, aonde Deus chama o profeta Ezequiel aqui e coloca uma responsabilidade pessoal em nós, para que nós possamos falar a verdade. Veja o que ele disse no versículo 21 também. Ele disse, mas se o ímpio se desviar de todos os seus pecados que cometeu e obedecer a todos os meus decretos e fizer o que é justo e direito, com certeza viverá e não morrerá. Veja que coisa boa. Se o cara rejeitar a mentira, se a pessoa rejeitar a maldade, ele vai obedecer a Deus e a sua alma viverá, porque a verdade, ela produz vida para cada um de nós. Quantas pessoas foram mortas por causa da mentira? É certo que a verdade também muitas das vezes dói no coração de muitas e muitas pessoas, mas nós temos que falar a verdade. Nós fomos chamados para falar a verdade. Terceiro, o nosso compromisso com a verdade e nós temos que andar na verdade. Nós temos que andar na verdade. O que é andar na verdade? É sempre proferir a verdade. Veja o que o apóstolo São João, ele escreveu aqui na sua terceira carta, no versículo 4. Terceira carta de João, no versículo 4. Terceira carta de João, no versículo 4. Terceira carta de João. É só um capítulo que tem só a terceira carta de João. Veja o versículo 4, o que diz. Não tenho alegria maior do que ouvir que os meus filhos estão andando na verdade. Glória ao nome de Jesus. Glória ao nome de Jesus. Isso traz uma alegria para nós. Veja, é João que está dizendo isso. Imagina o que Jesus sente quando nós andamos na verdade. Veja, João está dizendo aqui, não tenho alegria maior do que ouvir que meus filhos estão andando na verdade. João era o pastor da igreja. João foi pastor da igreja na Ásia Menor. Ele foi pastor de algumas igrejas. João foi pastor de igreja lá e ele trata os seus filhos de filhos. Os irmãos da igreja, João trata eles de filho. João tem um carinho muito grande pela igreja. E ele disse aqui que o seu maior prazer é ouvir que os seus filhos andam na verdade. Nós temos que andar na verdade. Nós temos que viver a verdade. Nós temos que possuir a verdade. Nós temos, meus amados irmãos, nós temos que nos revestir da verdade. Nós temos que possuir a verdade, andar na verdade. Nós temos que cooperar com a verdade. Nós temos que cooperar com a verdade. Vê o que João, na sua terceira carta, ainda no versículo 8, João disse o seguinte: pois, nosso dever receber com hospitalidade irmãos como esses, para que nos tornemos cooperadores em favor da verdade. Receber alguém, abraçar alguém, é você cooperar com a verdade. Que nós possamos, nesses dias de mentiras que nós vivemos, esses dias trabalhosos, esses dias que nos trazem conflito, tristeza na nossa alma, vamos andar na verdade, vamos proferir a verdade, vamos cuidar da verdade, zelar da verdade, amar a verdade, cooperar com a verdade, viver a verdade. Vamos amar a verdade, porque Jesus é a verdade que liberta. Jesus é a verdade que transforma. Jesus é a verdade que muda o coração do ser humano. Jesus é o tudo da nossa alma. Ele é a verdade. E se nós andamos na verdade, vamos aborrecer a mentira. Que você nessa manhã, você possa tomar uma decisão na sua vida. A mentira vai te levar para o inferno, porque Satanás é o pai da mentira. E ele vai te levar para o inferno se você continuar mentindo. Você não tem felicidade, você não tem prazer. A mentira não vai te levar a lugar algum.
Mas Jesus Cristo, que é a verdade que liberta, Ele vai te trazer para o seu regaço. Ele vai estar feliz com você, Ele vai te amar, Ele vai te proteger, Ele vai te guardar, Ele vai andar conosco. Quando nós passarmos a viver a verdade, ande com a verdade, ame a verdade, aborreça a mentira. A mentira traz dor, traz angústia, decepções. A mentira descaracteriza o ser humano que Deus criou com tanto carinho, com amor. Agora denigre a imagem da verdade, apegando-se à mentira para alcançar os seus objetivos mesquinhos, maldosos, objetivos capciosos, infrutífero, maldoso, que só leva à ruína. Jesus Cristo disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus Cristo disse em João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Sem o caminho você não pode ir a lugar nenhum. Sem a verdade você não conhece nada, você não pode conhecer nada. E sem a vida você jamais existirá. Sem a vida você não existe, nem eu, nem ninguém existe. Que nós possamos meditar nessa palavra e possamos viver a verdade, amar a verdade, andar na verdade, conviver com a verdade, dormir com a verdade, se alimentar da verdade, beber a verdade, porque a verdade é Jesus e Ele é o único Salvador da nossa alma. Entregue sua vida nas mãos de Jesus. Entregue a sua vida nas mãos de Jesus. Analise tudo a sua vida e veja essa mensagem que você está ouvindo hoje. Analise direitinho. Coloque essa mensagem como um espelho diante de você e veja quais são as suas atitudes hoje diante da presença de Deus. Jesus Cristo te ama. Ele quer perdoar todos os seus pecados e quer andar, de braços dados com você, segurando você para onde você for, Ele andando com você. Quando o homem aceita Jesus, ele está obedecendo ao Senhor. E obedecer a Deus, nenhum significado dentro do original. No grego, obedecer a Deus é se deixar controlar por Ele. Não ser controlado como controla-se um robô, mas ser controlado pelo amor de Deus, pela verdade do Senhor, pela bondade de Deus, pelas misericórdias do Senhor nosso Deus. Ser controlado por Deus é você ir aonde Deus quer te levar. Não é eu e você fazer a nossa própria vontade. Certo que nós temos livre-arbítrio, nós temos a livre escolha. Mas quando nós colocamos o nosso livre-arbítrio e a nossa livre escolha nas mãos de Jesus, Ele quem vai controlar todos os nossos passos. Ele quem nos guiará. E com certeza, Jesus nos guiará aos melhores lugares dessa terra. Deus te abençoe em nome de Jesus. Se quiser compartilhar esse vídeo com alguém, fique à vontade. Quem sabe se não tem alguém precisando de ouvir essa palavra hoje. Tá bom? Deus te abençoe em nome de Jesus. Querido Deus, em teu nome santo eu abençoo todas essas vidas em nome de Jesus. O Senhor é a verdade que muda os corações, que transforma a mente e que coloca amor no coração de cada pessoa e que faz o andar na verdade, porque tu és a verdade. Abençoe a todos, cure aqueles que estão enfermos, alegre o coração dos tristes, fortaleça aqueles que estão fracos e conduza, meu Senhor, todos os teus filhos pelos melhores lugares dessa terra, até que um dia nós descansemos nos teus braços para sempre e eternamente. Muito obrigado, Pai, em nome de Jesus. Deus abençoe a você, em nome de Jesus.